Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto e hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um livro chamado Entre Gravetos e Ossos. Bom pessoal, Entre Gravetos e Ossos é o segundo volume da série de livros de fantasia chamada Crianças Desajustadas, cujo qual o primeiro livro, De Volta para Minha Casa, ou não, De Volta para Casa, desculpa, é um livro que eu já fiz resenha, já comentei aqui no canal, então vou até deixar linkado nos cards. E esse aqui, especificamente, então, ele vai tratar não somente de uma continuação do que acontece nessa primeira história. Aqui, Entre Gravetos e Ossos, na verdade, a gente vai ter uma espécie de prequel, mas não um prequel da personagem principal que a gente tem no primeiro livro. Aqui a gente vai ter, na verdade, uma espécie de standalone, já que é um livro que você pode ler independente desse, e que vai nos contar a história da Jack e da Jill. Quem leu o primeiro livro vai se lembrar dessas personagens. E, no caso, vai mostrar desde a infância delas, desde quando elas eram bem pequenininhas, até, na verdade, antes delas serem concebidas, até o momento que elas encontram a porta delas, elas vão para esse mundo novo, e até o momento que elas vão retornar para esse mundo, digamos assim, normal que a gente conhece. Mas, para dar uma recapitulada, até mesmo para quem às vezes não chegou a ler esse primeiro, o que seriam essas portas? Bom, vamos pensar nas literaturas fantásticas clássicas como Nárnia, por exemplo, onde a gente encontra, as crianças, né, encontram uma porta, um local onde ela não era esperada e vão parar no mundo novo. É basicamente isso. A diferença aqui nesse universo criado pela autora Seana Maguire, aqui a gente vai ter diversidades de mundos que vão corresponder necessariamente às crianças que os encontram. Nunca uma criança vai encontrar necessariamente o mesmo mundo que a outra. Elas vão para o mundo correspondente ao que elas precisam, onde elas serão acolhidas. Inclusive, não são todas as crianças capazes de encontrar portas por aí. Sendo que, depois que elas adentram nesse mundo, se elas voltam para o mundo de origem delas, não necessariamente elas vão conseguir retornar esse mundo fantástico novamente um dia, já que as portas não são sempre encontradas nos mesmos locais e nada garante que você vai conseguir encontrar uma porta novamente na sua vida. Então tem toda essa mitologia em volta, e no caso aqui da Jack e da Jill, a gente vai então entender um pouquinho mais sobre elas, que são duas personagens que não tinham sido até tão aprofundadas no primeiro livro, apesar de elas fazerem parte do plot principal. Então aqui a gente vai ter um background maior sobre. Então vamos lá. Nessa história, então, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a relação da Jack com o doutor, né, com quem ela trabalhava no mundo que elas foram enviadas, e também um pouquinho mais sobre a relação da irmã dela, a Jill, com o mestre vampiro, com quem ela também morava e servia. Sendo que, nesse mundo que elas são levadas, tem uma ambientação ali num aspecto um pouco até mais gótico, onde tem aquele ar sombrio, monstros, um castelo, né, do mestre, também o moinho do doutor, né, que seria uma espécie de cientista maluco, muito bem construída pela autora. A narrativa aqui do livro, ela é muito fluida, a escrita é muito fluida, você consegue acompanhar as coisas sem ter nenhuma enrolação. Vai descrevendo cenários, vai dando diálogos, vai dando contexto a tudo que está acontecendo, sem precisar ficar martelando e batendo em coisas que ou seriam desnecessárias, que não precisam ser prolongadas, ou até mesmo evitando ficar toda hora destacando coisas que a gente já está acostumado em ver em literatura fantástica. Por exemplo, quando se fala de um lobisomem, a não ser que se vai descrever um lobisomem totalmente diferente do que se já está habituado, não precisa ficar falando, nossa, ele era assim, assim, assado. A gente já tem na nossa mente o que seria um lobisomem. Então, a autora tem muita consciência e muito controle do que ela está escrevendo. Sendo que, assim como acontece no primeiro livro, dá para se dizer que o principal, digamos assim, chamariz, o principal charme dessa obra não é necessariamente a história ali que se contada, todo o plot, toda a trama, mas é muito mais o mundo criado e todos os paralelos criados entre a realidade que a gente conhece e o mundo fantástico que é nos apresentado nos livros. O que eu quero dizer com isso? Bom, vamos lá então, que eu vou dizer exatamente qual que é o maior trunfo de Entre Gravetos e Ossos. A Jack e a Jill, elas são, né, gêmeas e foram concebidas por pais que, digamos assim, não tinham senso nenhum de paternidade e maternidade por consequência. Tanto o pai quanto a mãe dela quiseram ter filhos, principalmente por uma questão de status social e não por uma questão de realmente quererem cuidar de uma criança. Sendo assim, eles foram extremamente relapsos na criação da Jack e da Jill, tornando elas crianças de uma assim, que sentiam falta de amor, que não sabiam lidar com situações da vida, inclusive não sabiam lidar com os sentimentos próprios, com elas mesmas e também uma com a outra. Sendo que uma das outras críticas muito relevantes que tem aqui é em relação à imposição
de conceitos e de modelos que os pais tentam impor para os filhos, não permitindo que eles se descubram, inclusive colocando, digamos assim, modelos sociais que, quando a gente para para pensar, não são modelos que devem ser impostos às crianças. As crianças podem e devem descobrir o mundo por conta própria, inclusive descobrindo do que elas gostam. Por exemplo, aqui a gente tem questões de falar de que a menina deveria se vestir assim, assim, assado, ou o pai, né, gostaria que a outra filha fizesse isso, isso, isso. Essas são aquelas questões que a gente para abordar em relação a gênero, né? Falar que uma coisa é de menina, outra coisa é de menino. A menina não pode fazer isso, a menina tem que se comportar assim, assim, assado. Então a autora também consegue trazer críticas relacionadas a isso, o que é algo muito bom de se ver, porque, novamente, faz paralelos com a realidade que a gente conhece, porque tantas vezes a gente já viu crianças sendo criadas assim, e são estereótipos que a gente tem que desconstruir dentro da nossa sociedade. Enfim, Entre Gravetos e Ossos é uma história, eu acho que tão boa quanto a primeira, apesar de ser talvez um standalone, eu recomendo vocês que leiam o primeiro livro antes, porque entendendo tudo que tem ali no primeiro livro, quando vocês lerem o segundo vai ter um peso muito maior. Já que, como eu disse antes, apesar da Jack e da Jill não serem tão aprofundados no primeiro livro, isso acontece aqui no segundo, o plot que envolve elas no primeiro é importante para ter um peso maior o segundo livro. Então aqui a gente tem, digamos assim, uma expansão do universo criado no primeiro, algo que é muito legal de se ver, porque afinal, desde que eu li esse primeiro livro, eu fiquei curioso para saber como seriam esses mundos, né, que a autora criou, porque a gente passa ali por eles muito mais por flashbacks no primeiro, e nesse segundo não, a gente vai literalmente pro mundo junto com as personagens. As personagens são muito carismáticas, muito interessantes, então tudo vai construindo ali para uma história de fantasia muito gostosa de se ler, inclusive muito rápido, já que o livro é bem curtinho. E, antes de concluir nossa conversa, vale a pena ressaltar que os livros são publicados pela editora Morro Branco, no caso são livros muito bonitos, como vocês podem ver. Aqui, né, capa dura, tudo muito bonito. E no caso, lá fora, se não me engano, já foram publicados 5 livros, inclusive o terceiro, a editora Morro Branco publicou aqui no Brasil esse ano, em abril. E a Morro Branco, quando ela começa uma série, ela termina. Então, se você tem curiosidade para ler esse livro, ou essa série, né, no geral, vá atrás porque vale a pena, porque são bons livros e também porque já tem 3 dos 5 livros publicados no Brasil e a Morro Branco publica as séries até o final, então você pode ir tranquilo que você vai poder acompanhar a trajetória inteira, digamos assim, nesse universo das crianças desajustadas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal se você gostou do vídeo, deixar o like, comentar e compartilhar, porque isso me ajuda demais e faz o resenha de muito crescer na plataforma. Além disso, eu estou deixando aqui na descrição 3 links. O primeiro, que é para o canal Resenha de Minuto lá no Telegram. Se você tiver o aplicativo, faça parte lá no canal, porque isso ajuda na divulgação. Sempre que eu soltar um vídeo aqui, eu também aviso lá, para vocês não perderem nada. E também estou deixando 2 links relacionados aos meus livros, que para quem não sabe, eu sou escritor. No caso, eu escrevi Sunda Uma Fuga, que é uma fantasia distópica publicada pela editora Pendragon, e também Cada Segundo é Valioso, que é um suspense policial publicado de forma independente na Amazon. Se vocês puderem conhecer, eu vou ficar muito grato. Então, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.